Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao nosso curso de análise técnica básica. Eu sou Danilo Zanini, analista de investimentos, e é um prazer ter a sua companhia. Essa é a nossa primeira aula do curso de análise técnica. Essa primeira aula eu vou te explicar como entender a bolsa de valores através dos gráficos. Os gráficos, eles são bastante interessantes e são utilizados para a gente ter uma estratégia para investir na bolsa de valores e fazer dinheiro no curto prazo. Bom, nessa primeira aula a gente vai começar então entendendo o funcionamento da bolsa de valores através dos gráficos. Basicamente, o que nós estudamos na análise técnica é o deslocamento do preço em um determinado período de tempo. Ou seja, você vai estudar as ações se movimentando para cima ou para baixo, você vai estudar os preços de um determinado ativo financeiro, independente do qual seja ele negociado em bolsa. Vou te mostrar aqui alguns exemplos de preço que são estudados na bolsa de valores. Exemplo, uma ação, índice futuro, dólar futuro, a cotação das opções, o mercado de commodity, como milho, soja, boi, café. Juros futuro, a taxa de juros negociada no país também é negociada na Bolsa de Valores, como diversos ativos financeiros que são negociados na Bolsa de Valores. Só para você ter uma ideia, a gente vai estudar o deslocamento desses ativos que eu acabei de mencionar com o tempo. Então você poderá estudar o deslocamento, um exemplo de uma ação em um determinado minuto, em algumas horas, em alguns dias, algumas semanas ou até meses e anos. Só para você começar a entender como a bolsa de valores ela funciona, olha aqui esse gráfico. Esse gráfico aqui é o índice Bovespa. Só para a gente ter uma ideia, o índice Bovespa ele passa por oscilações no meio do caminho. Nós temos oscilações tanto positivas quanto negativas. A cada momento de alta, a cada movimento de baixa, é um determinado cenário positivo para o país, ou até mesmo um cenário negativo para um país. Quando a bolsa de valores ela sobe, ou quando a bolsa de valores ela cai, alguns fatos estão por trás, seja o otimismo do investidor institucional, seja o otimismo do investidor estrangeiro, que são os principais investidores que acreditam no país e colocam dinheiro no Brasil. Ou seja, temos diversos motivos fundamentalistas para a gente poder explicar o porquê que uma ação ela sobe ou porquê uma ação ela cai. Mas nesse exemplo de gráfico que eu acabei de mostrar para você, do índice Bovespa, a gente tem alguns cenários, alguns movimentos gráficos que são formados em que nós conseguimos traçar os possíveis movimentos de alta para o futuro, ou até mesmo estudar uma possível movimentação de queda, algum período de crise que tende a chegar no nosso mercado. Olha que bacana, um outro exemplo gráfico com o dólar. A gente tem algumas movimentações do dólar, ele subindo, ele caindo, ele passando por períodos laterais. Ou seja, na análise técnica é capaz de você também identificar por que o dólar ele sobe, por que ele cai, ou melhor, como que o dólar vai subir nos próximos meses ou nas próximas semanas. Você conseguirá entender que cada oscilação dessa, cada movimento para cima ou para baixo, você será capaz de identificar no gráfico e, consequentemente, antecipar o seu posicionamento, acreditando em um movimento de alta ou até mesmo acreditando em um movimento de baixa. Só para você entender aqui, mais um ativo também. Olha que bacana a arroba do boi gordo. Isso aqui é um período que vai entre 2004 até 2017. Então perceba que a oscilação dos preços, a arroba do boi gordo, ela tem movimentos de alta e movimentos de baixa, movimentos de alta e movimentos de baixa. Claro que o que impacta a arroba do boi gordo são diversos fatores, principalmente o cenário ligado à agropecuária, a cotação da sua ração, a quantidade de frigoríficos, enfim, nós não vamos entrar nesse detalhe, nós vamos estudar o movimento em que a arroba do boi gordo se faz em um determinado período, conforme ele tende a subir ou até mesmo a cair. Isso se dá pelo índice Bovespa, se dá pelo dólar. Olha que bacana aqui, um outro exemplo da cotação do ouro. O ouro, ele é o principal metal que é negociado na Bolsa de Valores.
O ouro, a gente tem aqui o início do gráfico de 2011 até 2017. Perceba que o ouro ele desenvolveu movimentos positivos e movimentos negativos nesse período. Então perceba, é mais um gráfico em que nós estamos estudando o deslocamento do preço em um determinado período de tempo. Nesse caso, o tempo é de 2001 até 2017. E aí você consegue acompanhar a oscilação do ouro. Danilo, mas o que impacta no ouro? Tem diversos fatores que impactam no ouro. Nós não iremos entrar nesses detalhes das causas macroeconômicas. Só para você ter uma ideia, quando o mundo passa por crise, quando nós temos algum problema que tende a afetar o mundo como um todo, o principal objeto em que as economias vão atrás é em busca do ouro. Então, nesse cenário, o ouro tenderá a subir. Quando as economias tendem a continuar desenvolvendo, prosperando, o ouro acaba não tendo tanta importância. Perceba que nós iremos entrar em algumas coisas um pouco complexas. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é você olhar o deslocamento da cotação do índice Bovespa, do dólar futuro, do boi, até mesmo do ouro, em um determinado tempo, seja esse período em anos, semanas, minutos, meses, horas, segundos. Perceba que nós conseguiremos identificar como esses ativos irão se deslocar em um determinado período de tempo. Então vamos lá, só para vocês terem mais uma ideia aqui, esse daqui é o gráfico da Vale, é uma ação negociada na Bolsa de Valores. A Vale, ela também tem movimentos positivos, ou seja, movimentos de alta. Perceba que no início de 2014, quando as ações subiram, no início de 2015 elas passaram por uma queda, depois continuaram subindo até 2008, chegou em 2008 elas caíram, e aí consequentemente ela passou por um período lateral entre 2009 a 2013, depois uma nova queda e posteriormente uma retomada de alta bem forte de 2016 até 2017. Perceba que nós temos diversos fatores também que influenciam a cotação de uma ação como a Vale, que é uma empresa que mexe com minério, ou seja, o minério tem negociações na China, tem a cotação do dólar que é influenciado. Danilo, eu não quero saber desse cenário, fique tranquilo. O gráfico, eu vou te mostrar como você vai estudar o deslocamento de cada ativo desse em um determinado período de tempo. Então perceba, o que eu quis te mostrar nessa nossa primeira aula, que independente do ativo financeiro que você esteja acompanhando, a análise técnica é capaz de entender os movimentos. Você conseguirá antecipar um movimento de alta ou até mesmo um movimento de queda. E consequentemente a isso, você ter alguma posição esperando um movimentos positivos ou até mesmo ganhar com movimentos negativos na Bolsa de Valores. Eu quis te mostrar nessa aula então os funcionamentos básicos, como que o gráfico ele está por trás de todos os ativos financeiros que são negociados na Bolsa de Valores. Bom, aqui a gente encerra a nossa primeira aula e eu vejo você aí na nossa segunda aula. Um grande abraço e até mais!